Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Antes de mais nada, peço aí para quem não é inscrito se inscrever no nosso canal e se gostar do vídeo dá um like e compartilhe. Assim, para quem não ativou o sininho para receber as notificações de novos conteúdos, fique à vontade. Lembro sempre que a Capitalismo é uma empresa de análise e recomendações de investimentos. Nós temos alguns produtos de recomendações, incluindo o Top Renda Fixa. São recomendações de títulos de renda fixa e tesouro direto. O Top Fundos são recomendações de fundo de renda fixa, ações, multimercados e fundos imobiliários. O Invista em Ações são recomendações de ações por longo prazo. O Carteiras Capitalismo, que é a junção do Invista em Ações, do Top Fundos e do Top Renda Fixa. O Full Trader, que são recomendações de curto prazo, Day Trade, Swing Trade, Position Trade, e que também leva com ele o Invista em Ações. E o Capitalismo Completo, que é a junção de todos os nossos produtos com desconto bem bacana. Deixo também aqui a parte dos relatórios grátis, né? Para todos os meses a gente traz um relatório de recomendação, trazendo uma análise mais fundamentalista. Para baixar qualquer um dos relatórios é só colocar o nome e o e-mail de vocês, assim vocês vão fazer parte do nosso mailing semanal, e colocando o telefone nós convidaremos vocês para fazer parte da nossa lista do Whats. E para fazer parte da lista do Whats direto, é só seguir o passo a passo que vai estar aqui na descrição. Lembrando que é lista, não é grupo, então vocês podem interagir com a gente da mesma forma que eu vou deixar os nossos contatos de e-mail, de telefone aqui na descrição. Hoje, pessoal, acabei não publicando no domingo o nosso ações para ficar de olho essa semana. Eu vou fazer um mais curto hoje, mas já vou trazer algumas informações que eu não tinha colocado no último vídeo. Primeiro, pessoal, trazendo algumas informações a respeito do mercado. Na semana passada, o índice Bovespa fechou com alta de 1,83% a 94.578 pontos. No ano, incluindo já a variação dessa segunda-feira, o índice acumula uma alta de 7,62%. Então, em relação aos destaques de alta e de baixa, pessoal, começando aqui pela Cielo, tá? A Cielo caiu 10,81%. Na semana passada, a rede, né, do Itaú, a antiga Redcar, anunciou que ia zerar taxas cobradas para lojistas, ia antecipar os recebíveis, que antes o pagamento era feito em 30 dias, ia passar a ser feito em 2 dias. A PagSeguro também anunciou pagamento instantâneo para algumas transações de crédito e débito, e o Safra Pay, né, do Banco Safra, também anunciou que zerou algumas taxas, tá? E muita gente, mais ou menos de 3 em 3 ou de 4 em 4 meses, a gente faz um vídeo ou fala alguma coisa a respeito da Cielo, pelo volume de pergunta que a gente tem. No vídeo que a gente fez na semana passada não foi diferente, né? E muita gente nos contatou para perguntar em relação a essa questão da Cielo, né, pessoal? E assim, não é uma questão de certo nem errado, mas a nossa empresa, assim como o investidor profissional, tem que ter algumas convicções. Tem alguns ativos que para longo prazo o pessoal da análise não acompanha, tem uns que não passa pelo filtro para talvez entrar na nossa carteira, e a Cielo já faz mais de ano, faz pelo menos uns 2 anos que é convicção de venda na Cielo. Ou seja, o pessoal de maneira alguma, na posição atual, vai recomendar a Cielo para longo prazo. Para curto prazo, pessoal, tudo pode acontecer, a Cielo pode cair mais 20, pode subir mais 20, pode entrar numa operação de curto e de médio prazo, mas para longo prazo não. E muita gente, pessoal, nos contatou falando a respeito da Cielo, dos números da Cielo, olhando no retrovisor. O caso da Cielo, pessoal, a gente já comentou algumas vezes, não vale a pena nem olhar para o que aconteceu atrás. O que aconteceu atrás era outro cenário, né? Era a Cielo e a rede mandando no mercado, mais especificamente a Cielo. Ela era uma empresa muito lucrativa e aqueles números não existem mais. Então, justamente por a gente não entender, não saber onde é que está o piso desse negócio, que não tem nenhuma recomendação para a Cielo, né? E fazia tempo que o pessoal da análise não via, e eu como investidor não via, uma concorrência tão grande num setor com várias empresas que estão capitalizadas, né? Então a rede que fez esse movimento de zeragem de taxas e também de antecipação dos recebíveis é do Itaú, é a segunda maior do mercado. E muita gente também se apegou à questão do Bradesco e do Banco do Brasil serem os principais donos da Cielo, como se isso fosse garantia de que a Cielo fosse dar dinheiro daqui para frente. Esqueçam isso, pessoal. Né? O próprio Itaú, se for o caso, eles vão usar a rede, mesmo que sacrifique a rentabilidade da rede, e isso eu comentei no último vídeo, e isso o próprio presidente do Itaú já tinha comentado. Assim como se vocês procurarem aí, vai ter
falas do Caffarelli, né, que é o principal presidente da Cielo, dizendo que eles vão brigar no preço. Então, por melhor que a Cielo seja, por mais que a Cielo seja uma boa empresa, e a gente não enxerga tanto o problema na Cielo, mas sim no mercado, existe uma possibilidade grande de uma canibalização enorme. E isso com certeza vai prejudicar a rentabilidade da Cielo. Pode ser que seja muito bom para os consumidores, mas na nossa avaliação não é bom para os acionistas. Tá? Então, pessoal, todo mundo que nos pergunta em relação à questão da Cielo, podem continuar perguntando, a gente não tem nenhuma recomendação de longo prazo da Cielo, reitera que não tem nenhuma recomendação nesse momento, e pode ser que tenha alguma recomendação de médio prazo e de curto prazo, como várias vezes já aconteceram, tá? E até em relação a essa questão de banco, pessoal, quem já está um pouquinho mais tempo no mercado, conhece o caso, quando eu comecei a investir, a maior corretora do mercado era a Ágora Sênior, o Bradesco simplesmente comprou a Ágora Sênior porque devia estar atrapalhando e terminou com a corretora. Esses bancos têm muito dinheiro. E não é de se duvidar, mesmo que improvável, como eu falei, que possa acontecer um movimento parecido, tanto na rede, como já anunciou o Itaú agora, porque eles vão competir, querem competir nos preços, como pode acontecer na Stone, de baixar preços na PagSeguro, né, e nas outras empresas também, e que isso acaba impactando na Cielo. Tá? Então, reiterando, pessoal, para longo prazo a gente não tem nenhuma recomendação na empresa. Destaques de baixa segue aqui CSN, caiu 5,45, Via Varejo 5,05, Croton 4,26 e a Eco Rodovias, né, teve mais uma operação da Polícia Federal, caiu 4,24%. Brasil Food subiu 7,73%, daqui um pouquinho a gente vai comentar. MRV subiu 7,93%, teve uma prévia de lançamentos do ano passado de 36%, quando a gente pega, comparando trimestre a trimestre desse ano em relação ao trimestre do ano passado, né, uma alta de 36% dos lançamentos. BR Mall subiu 7,19%. Petro 4, que havia caído forte na outra semana em função da questão dos preços do petróleo, subiu 6,85%, e a Smiles 6,71%. Pagamento de proventos, pessoal. Agenda cheia aí essa semana, dia 24, Hering paga, dia 25, Multiplan, dia 26, Magazine Luiza. E ficando ex-provento dentre as principais, Renner, hoje, né, e a Suzano também, inclusive a Renner bonificou, para cada 10 ações ela bonificou em uma, tá? A Smiles no dia 23 do 4, Grendene ex-proventos no dia 24 do 4 e Tietê no dia 26 do 4. Na semana passada iniciou a temporada de balanços. Essa semana a gente tem prosseguimento, dia 23 Cielo, Home e Via Varejo, dia 24 VEG, dia 25 Log, Bradesco, Grendene, Hering, Copasa, Renner, Localiza e Fleury, dia 26 Paranapanema e Hypera Pharma. Em relação ao relatório Focus do Banco Central, pessoal, se baixou a expectativa para a inflação, vieram alguns índices incomodando um pouco, mas nada demais, né? Fecha o IPCA 4,01% esse ano. O PIB deu uma paulada bem forte para baixo, daqui a um pouquinho a gente vai comentar em relação à questão do IBRC. Oitava semana consecutiva de baixa na expectativa do PIB, dessa vez para 1,71%. Taxa de câmbio, primeira semana para alta aqui, R$ 3,75. E meta Selic para o final do ano, 11ª semana consecutiva de manutenção, para manutenção da taxa Selic em 6,5% até o final desse ano. Já em relação às questões mais macroeconômicas, né, pessoal, o PIB da China, tudo bem que às vezes é um pouquinho questionáveis, são um pouquinho questionáveis os números de lá, mas teve uma alta de 6,4% nesse trimestre. O mercado estava esperando 6,3%, então veio melhor do que o esperado pelo mercado. Lembrando que a China é um importante parceiro do Brasil. E eu tinha comentado também ali em relação à questão do PIB, veio a prévia, né, o IBCBR, de fevereiro, teve queda de 0,73% na comparação com janeiro. Quando a gente pega os últimos 12 meses, houve expansão de 1,21%, e no bimestre, comparando o primeiro bimestre desse ano com o primeiro bimestre do ano passado, houve um crescimento de 1,66%, e quando a gente compara fevereiro desse ano com fevereiro do ano passado, 2,49%. Vem mostrando crescimento na comparação, que é fraca também,
ano a ano, ou bimestral, ou se a gente pegar nos últimos 24 meses, que é o que a gente já vem comentando, né, pessoal? O mercado muito no aguardo em relação a essa questão das reformas aí para talvez dar uma destravada nos investimentos, né? Então a economia tem crescido muito pouco, a inflação, apesar de algumas surpresas negativas, não vem incomodando, o dólar também agora não veio até agora não veio uma grande crise lá de fora, a gente pode perceber aí que a expectativa é que o juro permaneça abaixo, né, pelo menos feche 6,5% esse ano. Então, falar em relação à Vale, né, pessoal, a demanda lá da China segue aquecida, tá? Para vocês terem uma ideia, o preço do minério de ferro atingiu esse ano, atingiu na última sexta-feira a maior alta desde julho, o mesmo patamar desde julho de 2014. Com esse desempenho, a alta já supera 13% no mês de abril e no ano mais de 32,6%, que acaba, obviamente, aí, impulsionando o resultado da Vale, né, que é totalmente correlacionado com essa questão do minério de ferro também. E nós tivemos, né, pessoal, aqui que acabou até impactando hoje no mercado, nas ações da Vale, o relator da CPI de Brumadinho, o senador Carlos Viana, quer elevar os royalties, né, para a exploração de minério de ferro de 13,5% para 10%. Óbvio, né, pessoal, isso aqui vai ter que ser votado, enfim, tem uma série de trâmites, mas é o que a gente já vem comentando, e justamente também por essas questões que a gente não tem uma expectativa positiva para colocar a Vale na carteira de longo prazo, apesar de também ter recomendações aí de médio prazo nas ações da Vale, tá? Para vocês terem uma ideia, pessoal, a gente estima, utilizando a taxa de hoje, né, dos 13,5% de royalty, que para cada 1% no aumento dos royalties, a geração de caixa medida pelo EBITDA da Vale poderia ter um impacto aí de 1 até 1,5% de negativos, tá? Então mais uma notícia ruim aí para a Vale, que vai ter esses mix de notícias positivas e negativas nos próximos meses. A Petrobras, pessoal, anunciou que deve reduzir a participação na BR Distribuidora ainda mais, né? O Valor Econômico tinha feito uma reportagem falando a respeito disso, a Petrobras foi questionada pela B3, né, e anunciou sim que pode reduzir a participação na BR3, na BRDD3, né, na BR Distribuidora, que hoje é de 71%, pode diminuir essa participação até abaixo de 50%, ou seja, a Petrobras abriria a mão do controle da BR Distribuidora, tá? Inclusive já foram alguns bancos contratados para fazer esses estudos aí de uma possível venda dessa participação na BR Distribuidora, que também já é esperada, assim como a questão da Liquigás, que a gente já vem comentando. E da Brasil Foods, né, pessoal, que foi o destaque de alta nas 2 últimas semanas, também por algumas questões internas da empresa, mas muito em função dessa questão da peste na carne suína na China, tá? Já se tem expectativa que no segundo semestre os preços de carne suína possam subir até 70% na China. Lembrando que a produção no trimestre já caiu 5,2%, enquanto o rebanho diminuiu mais de 10%, e que a China, além do maior produtor, é o maior consumidor de carne suína no mundo. Isso pode sim impulsionar os resultados aí da Brasil Foods. Em relação ao Bradesco, pessoal, foi anunciado que o banco digital Next deve ter maior independência. Isso foi publicado também no Valor Econômico, né? A fintech e a Next vem crescendo muito forte, mais de 8 mil contas por dia, e o Bradesco tem a meta de bater até o final desse ano 1,5 milhão de clientes. Hoje a base é em torno de 800 mil. A intenção é dar independência para a Next, né, já dividir as empresas e quem sabe fazer uma divisão até física, já que hoje a Next e o Bradesco estão no mesmo prédio, tá? Em relação à Ambev, pessoal, o controlador, né, Anheuser-Busch InBev, anunciou que já contratou o Citigroup e o Bank of America para realizar a IPO da divisão asiática, né? Lembrando que é uma divisão bastante importante, ela é responsável por 18% do total do volume do grupo e 14% do lucro operacional, né?
e estima-se que possa levantar por essa venda aí em torno de 5 bilhões de dólares, tá? Isso é bastante positivo para a Ambev, né, pessoal? Porque a Ambev tem uma situação bastante confortável de caixa, um dos maiores caixas da Bolsa hoje aqui no Brasil, né? Só que tem sempre essa pressão em função do controlador estar bastante endividado, né? Então, vindo esse IPO aí é bastante positivo, né? Já tira um peso maior das costas da Ambev aqui no Brasil. A Klabin anunciou, né, pessoal, que pretende investir 9,1 bilhões no projeto Puma 2 até 2023, né? Lembrando que esse projeto Puma 2 abrange a construção de duas máquinas de papel, né, uma com produção de celulose integrada na unidade na cidade de Ortigueira, no Paraná. Tá? O início da primeira máquina está programado para o segundo trimestre de 2021 e o da segunda máquina para o segundo trimestre de 2023. Né? Lembrando que é um projeto gigantesco e pode gerar até 9 mil empregos. Né? A empresa está bem alavancada, né, pessoal? Para quem nos acompanha, a gente fala bastante a respeito da Klabin. De qualquer forma, como ela já vem num processo de desalavancagem e também de aumento de geração de caixa medida pelo EBITDA, a gente não espera que vai extrapolar o endividamento da companhia, mas ele deve permanecer um pouco mais elevado aí pelos próximos 2-3 anos. Mas, de qualquer forma, também a gente espera ganhos adicionais para a companhia e ver esse novo projeto como positivo para o longo prazo da Klabin. A Braskem, né, pessoal, a gente tinha anunciado que tinha havido um bloqueio de 100 milhões de reais na semana passada em função das questões do fenômeno geológico em Maceió, né, que tem alguns bairros ali que estão afundando. O Ministério Público tinha pedido um bloqueio de 6,7 bilhões que não foi concedido pela Justiça pela Justiça de Alagoas, né? E agora um desembargador lá de Alagoas decidiu suspender os dividendos que iam ser pagos para os acionistas da Braskem, que era em torno aí de 2,7 bilhões de reais, né? E muita gente está perguntando em relação à questão da venda da Braskem, tá, pessoal? Com certeza isso pode atrapalhar, pelo menos no curto prazo, em relação à questão da venda, mas posteriormente deve ser liberada a gente acredita que deve ser liberado o pagamento de dividendos e que saia também o negócio de venda da Braskem, já que os principais interessados, né, os acionistas majoritários, a Odebrecht e a Petrobras, precisam desesperadamente aí, fazer desinvestimentos. Tá? Então a gente espera sim que a venda seja concretizada, obviamente deixa, pelo menos no curto prazo, a situação um pouco mais nebulosa, né? E talvez a empresa interessada, né, na compra da Braskem possa usar isso aí para barganhar mais preço, né, ou tentar fazer uma oferta um pouco menor. Já a Vivo, pessoal, anunciou que vai fornecer serviços para o governo de São Paulo, um contrato aí de 490 milhões de reais, com validade de 60 meses, dá em torno de 8,17 milhões mensais por prestações de serviços que a empresa vai receber do governo de São Paulo. É um dos maiores contratos já assinados pela Vivo esse ano, tá? E que também é um dos maiores contratos em vigência da empresa, né? Ela vai fornecer estrutura para conectividade, segurança digital e gerenciamento das unidades de rede de infraestrutura para o governo de São Paulo. Notícia positiva aí também para a Vivo. Tá certo, pessoal? Isso aqui que a gente queria passar para vocês. Na semana que vem a gente volta aí para o horário normal dos domingos. Um abraço a todos e uma boa semana. Até mais.